Uma que eu acabei não fazendo sobre mínimos e máximos, daqui a pouco vamos ver por que eu não resolvi esta na aula. Determine e classifique os pontos críticos desta função aqui, algum polinômio de quarto grau em x e y, e determine também o ponto mais alto do gráfico de f, no sentido de, se você interpreta f como altura, em função de x e y, aí o ponto, o máximo de f, simplesmente. E para achar máximos e mínimos, a gente precisa achar os pontos zero da derivada. E para saber se com certeza se são máximos, mínimos ou pontos de Sela. Também precisamos determinar segundas derivadas para fazer o teste da segunda derivada, aquele teste com aquele D lá. Sei que é muito tempo atrás, mas talvez vocês lembram, ou você lembra. Então vamos lá, começando determinando todas as derivadas. A derivada em x, por exemplo. PowerPoint enchendo o saco de novo, quer botar tudo em maiúsculo. Então a derivada desta função aqui em x, tratando y como uma constante, bom, suponho que você lembra da derivada parcial, né? É derivar na variável de interesse, tratando os outros como constantes. Então a derivada disso é 20xy, né? A derivada de x em quadrado é 2x, menos, aqui também, derivada de x em quadrado é 2x, então menos 10x. Isso é uma constante em x, então a derivada de uma constante é zero. Aqui a derivada é 4x no cubo. E o último termo também uma constante. Bom, então, sem os dois zeros, fica assim. E fy é esta função derivada em y. É uma constante vezes y, a derivada disso é a própria constante. Aqui uma constante, não vou escrever zero de novo, acho que já ficou claro que todo termo que não contém o y, a derivada dele é zero. Aqui é 2y, 4 vezes 2y, ou seja, 8y. Isso vira zero de novo, derivando em y, e aqui temos 8. 8y no cubo, né? A derivada disso é 4y no cubo, então é isso. E as segundas derivadas. Tem um jeito mais fácil.
fxx é esta derivada em x, né? Ou melhor dito, esta da 20y menos 10 menos 12x em quadrado. Aqui a derivada de x no cubo é 3x em quadrado vezes x4 dá 12. fxy, que segundo o teorema de Clairaut deve ser igual a fyx. Então, isso daqui derivado em y dá 20x. Só 20x, né? Todo o resto some. Vamos conferir aqui se dá a mesma coisa se a gente deriva isso em x. Também dá 20x, né? Esses termos somem quando você deriva em x. Então, só sobre daqui 20x. Então, foi mais uma vez visto que o teorema de Clairaut funciona para funções bem comportadas. E, por fim, temos que determinar fyy. Isso daqui derivado em y. O primeiro termo vira 0, o segundo vira menos 8. E o último vira menos 24x em quadrado. Pronto, vamos achar pontos críticos. Não temos borda nesta função, então pontos críticos são apenas aqueles que têm derivada zero. Esse teste saiu meio feio, agora melhorou. Pontos críticos são então pontos para aqueles fx e fy são zero, então temos que ao mesmo tempo ter isso igual a zero e ter isso igual a zero. Por exemplo, então, posso escrever isso assim. Fx tem que ser zero. Isso daqui podemos escrever de outra maneira. Cada termo contém um x. Então eu posso escrever isso também como x vezes, dividindo cada termo aqui por x. Quadrado. Assim, né? E óbvio, para isso ser zero, um desses dois fatores tem que ser zero. Espera aí, isso não era 20x, mas 20y. Então, tem duas possibilidades para esse produto ser x, ou ser zero, ou x igual a zero, ou a outra parte sendo igual a zero. Vou botar numa nova linha. Primeiro para o caso x igual a zero.
como tem que ser y para que toda a derivada seja zero, aí temos que usar o fato de que isso também tem que ser zero e dá para ver. Então, para x igual a zero, esse termo aqui é zero. Se isso também tem que ser zero, temos que após um pouco de transformação bastante simples, temos que y é igual a y na terça. Isso vai ser o caso para y é igual a 1. Espera aí, se eu lembro bem, tinha só uma solução. Se bem que parece certo mesmo. Não tem isso. Ou y igual a zero. E, aliás, y menos 1 também é uma solução. Bom, temos essas três soluções. Acho que pode ser certo. Eu mantenho as três soluções. Eu tenho a impressão de que as três estão corretas.